Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. Olha, nós queremos falar da gratidão e da ingratidão. Por quê? Existem pessoas que são gratas por aquilo que outra pessoa faz por elas. Assim como existem outras pessoas que não conseguem ser gratas por aquilo que receberam ou por aquilo que alguém fez por elas. Não é, irmão Cláudio? Irmão José, ingratidão é uma virtude do ser humano. É uma virtude, não. É uma das do defeito. Mal defeito é um mau defeito do ser humano. O ser humano esquece facilmente as coisas. Se nós formos a ver, o povo de Israel, lá em Reis, porque Reis só fala de cada reinado de cada rei. Primeiras reis e segundos reis, isso estou a falar da Bíblia. Vai ver que muitas das vezes o povo de Israel, Deus entregou o povo de Israel ao deserto ou nas mãos dos inimigos que eram os amorreus, os amalequitas, os medianitas. Mas por quê? Porque eles pecavam contra Deus, eles se desviavam de adorar o Deus dos céus e a terra e adoravam os deuses. E Deus entregava ele aos inimigos. E os inimigos massacravam ele e tudo mais. Hoje, a ingratidão é que, principalmente aqui em Moçambique, África, onde nós estamos, a Igreja Universal, estamos a falar da Igreja Universal, ela fez muito por nós. Eu conheci Deus lá. E toda a base do cristianismo eu aprendi na Igreja Universal. Eu conheço Jesus, Ele transformou minha família, transformou a minha casa, mudou a situação financeira da minha casa. Isso sou grato à igreja. Tanto que até hoje estou lá, estou a assistir reuniões lá, tudo mais. Já tive alguns cargos na igreja, mas já não estou mais lá. Mas sou grato por causa daquilo que Deus fez pela minha família e tudo que eu sei. Se eu sei orar hoje, aprendi lá. Se eu sei o temor que eu tenho ao Criador dos céus e a terra, tudo isso aprendi na Igreja Universal. Isso é a gratidão. Exato. A ingratidão é todos aqueles que hoje não reconhecem isso. Eles não reconhecem isso e não dão valor a isso. Exato. Não dão valor a isso e ainda insultam, são ingratos, não só a mãe deles, são ingratos também ao próprio Deus. Quer dizer, em outras palavras, meus queridos, nós queremos, por exemplo, o irmão Cláudio deu aqui bons exemplos que muitos de vocês ouviram e de certeza que já começaram a comentar aí. É o seguinte, por que nós puxamos essa conversa? Porque todos os dias, sempre que nós nos encontramos, a conversa tem sido daquilo que a gente está a ver com os nossos pastores. Independentemente das alas, na verdade nós conseguimos ver a ingratidão de muitos pastores que chegaram na igreja endemoniados, doentes, viciados, pobres, sem nada. Muitos deles, por exemplo, vou falar daqui de Moçambique, nem falar a língua portuguesa falavam bem. Muitos deles nem escrever não sabiam. Mas a igreja, quando começou aqui o trabalho de libertação, ajudou muita gente. Os missionários brasileiros, quando chegaram aqui, fizeram um trabalho excelente, guiado pelo Espírito Santo, que até então alcançaram-nos e alcançaram esses indivíduos que hoje são ingratos. Não digo que eu sou obrigado a ficar na Igreja Universal porque fui liberto. A libertação que me deu foi Deus, foi o Espírito Santo. Eu não sou obrigado a ficar na Igreja Universal, mas tenho a obrigação
de agradecer à Igreja Universal por aquilo que fez, porque poucas foram as igrejas aqui em Moçambique que abraçaram o trabalho da libertação como a Igreja Universal. Então, fere-me o coração quando vejo pronunciamento de pastores, bispos que estiveram na igreja há mais de 20, 25 anos. Eu acompanho, o irmão Cláudio acompanha a confusão de Angola, o depoimento desses ex-bispos, esses pastores, mas tem coisas que nos ferem. Por quê? Em nenhum momento eu consigo ouvir eles agradecerem aquilo que a igreja fez por eles. A única coisa que eu vejo é eles apontarem dedo ao Beltrano, ao Ciclano, ao X, ao B, ao S. Mas todos esses anos que eles estiveram na igreja foram bem cuidados. Comiam bem, vestiam bem, tinham um plano de saúde bom, tinham muitas coisas que só eles lá no corpo pastoral sabem. Mas não digo que eles não podem criticar a igreja. Podem, estão no dever e no direito. Mas no mínimo tem que haver aquilo que é gratidão. Reconhecer quem lutou por ti. Irmão Cláudio, eu lembro quando nós estávamos num núcleo onde íamos lá, eu via o jeito como o irmão Cláudio saía da igreja. Nós víamos pastores, quer dizer, com suas vestes rasgadas, sujas, na reunião de sexta-feira, o pastor rebolava. Tinha reuniões que às vezes terminava 22 horas a tentar libertar as pessoas, a tentar dar palavra, e as pessoas ficaram livres. Tem muitos pastores que entraram assim na igreja com uma vida complicada. Hoje são empresários, saíram de bispos, saíram de pastores, são empresários, empresas não declaradas. Eles não falam isso diante das mídias, mas nós sabemos que muitos deles não saíram pobres da igreja, saíram com riquezas. Há um mínimo que eu espero, ou esperava desses indivíduos, é reconhecerem a igreja ou aquilo que Deus fez através desses missionários que ultimamente são perseguidos. Por quê? Dizem que existem pastores angolanos e existe a ala dos brasileiros. Significa dizer que os brasileiros não são boas pessoas. O que os brasileiros fizeram na vida desse grupo de bispos foi maldade. Quem era o bispo Valente Bezerra há 15, 20 anos atrás, antes de conhecer o trabalho da Igreja Universal? Quem era o Feller Batalha há 20, 25 anos atrás, antes de conhecer a Igreja Universal? Quem era o Chipenda? Quem era esses todos? O Vitor Bala? Quem eram esses? Se nós formos onde eles nasceram, procurar as raízes e ver a juventude deles, nós vamos ver que muitos deles não tinham futuro. Se formos a ver, a maioria deles foram recebidos por missionários brasileiros, foram atendidos, foram orientados, e hoje são as mesmas bocas que abrem para falar coisas maldosas contra essas pessoas. Não digo que não houve erros, não estou aqui a defender os missionários brasileiros, mas eu estou a falar aquilo que é justo, que é a gratidão. Isso não se difere com nós que somos pais, por exemplo. Eu crio, meu filho cresce, dou boa educação, aquilo. De repente, meu filho contestar certas coisas na educação, ele tem o direito, mas ele nunca tem o direito de não reconhecer aquilo que eu fiz por ele. Porque nós sabemos, a igreja deu tudo e dá mais um pouco, além daquilo que é a média, para poder assegurar a boa vida dos pastores. Não é isso, irmão? É exatamente isso. Olha, irmão José, eu vou te ser sincero, só que eu não vou falar aqui de valores, mas se nós compararmos os pastores e os licenciados aqui fora, licenciado que trabalha, que é funcionário do aparelho do Estado, principalmente aqui neste país, você vai ver que o pastor ganha mais. O pastor
casado ganha mais que um licenciado. O valor, o salário que lhe dão. O auxiliar, nesse caso, que é o pastor solteiro, quanto a muitos jovens que andam por aí, ele ganha, tem um salário 3 vezes ou 4 vezes que o salário mínimo. E se não bastasse, esse pastor nem nenhuma formação acadêmica não tem. Fala mal português, nunca foi à escola, se teve quarta ou quinta classe. Praticamente isso, porque é a maior parte. Exato. A maior parte que está lá não foram à escola. Porque uma vez, irmão José, eu vi uma reunião antiga, naquele tempo, o bispo fez uma reunião com todos aqueles que queriam ser pastores. E os pastores regionais trouxeram muitos discípulos, quer dizer, trouxeram muitos jovens. E lá tinha alguns jovens que estavam-se a formar para serem pastores, que estavam na faculdade. Todos aqueles que estavam na faculdade não aceitaram. Mas aqueles outros que não tinham muita escolaridade aceitaram. Todos aqueles queriam ser. Mas aqueles outros, ali mesmo à frente do bispo, disseram: nós não queremos ser pastores. Então, como é que vocês aparecem aqui? Então, há muita coisa que a igreja fez para ajudar e nós somos gratos. E não somos gratos. A maior gratidão é porque as nossas famílias ainda estão lá. Sim, e mudaram. E os familiares de muitos desses líderes, pastores, ainda estão na Igreja Universal. E só para fortalecer a ideia, eu lembro de umas figuras políticas daqui de Moçambique que chegaram na igreja carregados na maca. Eu não vou falar nome, não vou mencionar nomes, mas eu lembro de pessoas de alta estima, alta posição, de certeza procuraram várias coisas e não acharam, mas a igreja ajudou-os. Mesmo com dinheiro, eles não conseguiam resolver o problema. Agora, nós aqui queremos trazer esse vídeo da gratidão e ingratidão. Porque é o que nós temos visto no discurso desses homens, João Bartolomeu, Eufênio Batalha, muitos outros pastores, que na verdade, se formos a investigar, vamos encontrar que muitos deles, graças ao trabalho da Igreja Universal, liderada pelo Bispo Macedo, e esses missionários brasileiros que foram lá, abandonaram a pátria deles, foram lá para poder ajudar essas pessoas. O que esses missionários brasileiros fizeram pelos angolanos, muitos angolanos que falam mal, insultam, sem conhecer a eles, não sabem o que eles passaram. Nós temos que ser justos. Não estou aqui a tentar fechar o que é errado, o que é certo, mas temos que aprender a ser gratos, independentemente daquilo que estiver a acontecer. Em nenhum momento eu já ouvi esses rebeldes a agradecer aquilo que a Universal fez por eles. Simplesmente só vejo calúnias, defamações e injúrias contra quem deu o afeto. Você vê a esposa de um pastor que vive numa boa casa a reclamar porque o sofá está sujo, porque estamos a dividir o fogão. Quantas famílias passam fome em Angola, não tem nem onde dormir, está num bom condomínio e ainda não consegue agradecer ao povo que doa as ofertas, os dízimos. Isso é revoltante. Pessoal, nós que vivemos aqui fora, conhecemos a lei do homem. As pessoas que doam dízimo sabem o que é queimar o consolo. E uma missionária, uma mulher, sair na televisão, denegrir a igreja, porque o sofá está sujo, porque o plasma, porque eu... Mas até onde vocês querem chegar com isso? Não estou aqui a dizer elogiem a igreja, mas ao mínimo agradecem aquilo que a igreja fez. Muitas de vocês aí
tiveram problemas de saúde, a igreja pagou, vocês foram para a África do Sul, foram para vários lugares, foram tratados. Se você estivesse fora, onde você ia apanhar esse todo o dinheiro para você ir para a África do Sul? Então, o que eu peço é, no mínimo, respeito para com as pessoas que doaram o dízimo, para com as pessoas que sacrificaram, deram as suas ofertas para vocês estarem bem. A vida dos pastores da Universal não é querer ofender, é uma vida, diria, de luxo, porque a igreja luta para que os pastores não tenham preocupação. A preocupação dos pastores é pregar, ajudar as pessoas. Mas dói! Brasileiro, o quê? Pessoal, não estou aqui a dizer... Não, o brasileiro merece respeito. O brasileiro merece respeito, porque é um homem corajoso. Os missionários brasileiros deram, mesmo quando chegaram aqui em Moçambique, aqui eu lembro, quando chegaram aqui, o trabalho que foi feito, eu vi pastor a rebolar no chão, dar cambalhotas, rasgar camisa, ser arranhado, a lutar com espíritos para libertar. Quem éramos nós? Quem eram vocês? Lutem por uma causa justa, não joguem sujo. Sejam, no mínimo, gratos por aquilo que Deus fez através desses homens. Por favor, irmão Cláudio, últimas considerações. As considerações, irmão José, é que as pessoas que assistem esta live, eles possam escrever, se inscrever no meu canal, subscrever no meu canal. Meu canal é Cláudio Eugênio Apocalipse. Nós falamos dos últimos tempos, inclusive já tem a marca da besta andando por aí. Nós estamos a falar isso lá no vídeo, principalmente hoje. Já vamos lançar esse vídeo lá, irmão José. Então está aí a dica. Eu só peço que reflitam nas vossas ações. Vamos ser gratos àquilo que as pessoas fazem por nós. Eu sou grato ao trabalho feito pelos missionários brasileiros, africanos, a nós, ou a mim, a minha família. E peço que muitas das pessoas reflitam antes de falar. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.